Fala galera, tudo certo? Fala aqui o Highlander e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Demorou, mas chegou. Vocês pediram por novos testes do Retroid Pocket G2. Finalmente eu tô trazendo aqui o vídeo para vocês e sem mais enrolação, pois como eu falei, vão haver novos vídeos específicos para a configuração de emuladores. Claro, se vocês quiserem novos testes, não deixem de pedir aqui nos comentários. Então, bora pro vídeo! Galera, e sem mais enrolação, vamos começar a nossa rodada de testes com o Retroid Pocket G2. E para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, esse vídeo vai continuar o review que começou no vídeo passado, onde já testei vários jogos. Mas a pedido de vocês, eu resolvi testar mais jogos para conhecer aqui o potencial desse aparelho. Mas antes de começar com o pedido de vocês, eu quero ir novamente no Wii U, no emulador Cemu, pois eu percebi que o New Super Mario Bros. Ele ficou um pouco melhor, né? Eu mostrei dois cenários, um sem os shaders carregados e outro com os shaders carregados. Mas eu percebi que se eu utilizar esse jogo com OpenGL ao invés dos drive Turnip, ele fica com 60 FPS. Então podem ficar tranquilos, se forem jogar New Super Mario Bros. Do Wii U no emulador Cemu, usem OpenGL. E agora sim, vamos para o console que eu considero mais leve do teste e vai ser o PlayStation 2. O primeiro pedido veio do Lucas Ferreira e do Alex Lima, que foi o jogo Black, de 2006. Primeiro de tudo, pessoal, peço desculpa pois não tenho contador de FPS, não só nesse, mas a maioria dos jogos, pois eu estava gravando a tela e não notei até que eu comecei a editar que ele só gravou a tela do aplicativo e não gravou o overlay do contador de FPS que o Pop Retroid Pocket tem no seu sistema operacional, mas posso garantir, estava totalmente fluido. E uma curiosidade sobre esse game, ele já chegou no final da geração do PS2 com gráficos muito bons para a época e ele sofria para manter 30 FPS o tempo todo, né, pois ele levava o hardware do PlayStation 2 até os limites. Agora com o pedido do Apollo Guilherme, Castlevania Curse of Darkness, que chegou em 2005, 2 anos depois do anterior, que é o Lament of Innocence, e os dois títulos já eram 3D, né, no PlayStation 2. Esse Curse of Darkness utilizou o mesmo motor gráfico do jogo anterior, mas expandiu com elementos de RPG, então os dois são bem avaliados para a época do PlayStation 2. Eu pessoalmente não conheço muito a série Castlevania, gosto muito do clássico Symphony of the Night, mas gostei muito desse jogo e roda totalmente fluido, nenhuma preocupação mesmo. O próximo pedido foi do Gabriel José, o jogo é o God Hand de 2006, também já no fim da geração do PS2, pois o PS3 já estava para ser lançado. Nós sabemos que o PS2 continuou em produção por muito tempo pelo sucesso estrondoso, mas o PS3 já estava sendo lançado e os títulos começaram a migrar para o PS3. De toda forma, esse jogo me surpreendeu, tem gráficos muito bons para a época, é um estilo beat'em up, eu gosto muito só da pancadaria, e também surpreende por uma trilha sonora muito legal, do estilo dos anos 60, 70, então se você não conhece o título, fica aí. É um beat'em up muito divertido com vários combos que você pode fazer, então porrada não vai faltar. Galera, voltando aqui, tem um teste que eu vou ficar devendo a vocês. Na verdade eu fiz, mas falhou miseravelmente. O BM Souto 21 pediu pelo teste do Red Dead Redemption, né, que saiu esse ano pela Netflix. O grande problema aqui não é o potencial do aparelho, mas ainda não saiu uma atualização da Retroid para deixar ele compatível não só com o Netflix, mas drives específicos que tem que ser lançado também pela Snapdragon. Até porque esse jogo, Red Dead Redemption, roda muito bem no Retroid Pocket 5, que é a versão até anterior desse aparelho, um pouco mais fraca. Mas para ele já tem os drives, ainda não saíram os drives para o G2. Então eu tentei jogar, ele abriu, mas ficou 10, 12 FPS, ficou horrível. Então quando saírem os drives isso vai melhorar. Então fica essa informação sobre o Red Dead Redemption para Android. E depois da tentativa frustrada de Red Dead Redemption para Android, o próximo console da lista é PlayStation 3, onde o primeiro pedido foi Mortal Kombat vs DC do Circo Farias. Pessoal, PlayStation 3 com a emulação que ainda está no início, então nada funciona direito, poucos jogos funcionam bem. Toda vez que você vai iniciar o jogo pela primeira vez, ele vai ficar nessa tela de compilação que demora muito tempo e de vez em quando ele fecha, você tem que reabrir o app para ele continuar essa compilação até que ele esteja totalmente instalado e configurado e aí sim, finalmente você pode abrir. E nem sempre vai trazer a experiência que vocês estão esperando. Começando aqui os testes com Mortal Kombat vs DC, inicialmente na tela de seleção dos personagens parecia que estava tudo bem. É um jogo de 2008, no começo da geração do PS3, eu pensei que ia correr bem, mas não.
ele fica muito lento, não consegue nem perto dos 30 FPS, fica sempre engasgado em slow motion. Portanto, Mortal Kombat vs DC não passou nos testes, como vocês podem ver. Mas como todo bom brasileiro, não desisti fácil e fui atrás de um jogo que eu gostava muito no PS3, que é o Dragon Ball Xenoverse, que já chegou em 2015, o PS4 já estava nativo, então já é o fim de geração aí do PS3, mas como vocês podem ver, há glitches gráficos, há bugs aí na interface, que não atrapalham o gameplay, mas enfim, né, não é uma experiência legal. Mas isso tem solução. Eu consegui encontrar dentro do emulador configurações estáveis que deu para jogar muito bem em termos de gameplay. Apesar que toda cutscene, né, que tem essa animação em vídeo, ele fica bem lagado mesmo e também com problemas sonoros, mas em termos de gameplay são poucas quedas de FPS notáveis, dá bem jogável mesmo. O que é muito promissor, pois com o tempo a emulação de PS3 vai melhorar, não só aqui no G2, mas em outros consoles portáteis do futuro. E pessoal, deu para perceber que a emulação de PS3 é um verdadeiro desafio, não só para esse console, porque a emulação em si do PS3 ainda é muito recente comparada do PS2, que está muito mais robusta e consegue emular praticamente toda a biblioteca. E agora vamos para os cenários mais desafiantes, estou falando de PC, Game Hub. Para isso temos que inicializar aqui o app do Game Hub. E o primeiro pedido veio novamente do Gabriel José e estamos falando de Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour de 2016. Pessoal, então bora começar de leve, bora começar com o Duke Nukem 3D, né, essa edição especial de aniversário de 2016. O jogo original é de 96, então sim, os gráficos são da época do MS-DOS, para quando ele foi lançado. Mas aqui está remasterizado e também tem um novo episódio, é um jogo mais completo. Então para quem é fã da franquia, é um jogo muito bom. E eu não tive que fazer nada, não só a questão de gráficos, é muito leve mesmo para o console, mas todos os controles foram reconhecidos automaticamente, não foi necessário mesmo nenhuma alteração. Agora avançando uns bons anos em termos de capacidade gráfica comparado ao jogo anterior, estamos com Lies of P de 2023, que é um jogo muito mais recente, inspirado nas histórias do Pinóquio, e a sugestão foi do Gen Games. Gente, esse jogo, como vocês podem ver aqui no início de gameplay, ele fica tentando sobreviver aos 20 FPS. Não é das melhores da experiência, na minha opinião, e nem é jogável assim. E a temperatura, como vocês podem notar, já está na casa aí dos 90 graus. Imagine passar uma hora ou mais nessa temperatura, eu acredito que não seja bom para o aparelho. Li inclusive alguns relatos que alguns mapas mais na frente fica ainda mais pesado, que deixa a experiência ainda pior. Mas nem tudo está perdido. Agora aqui eu já apliquei algumas configurações gráficas reduzindo a resolução, o que já melhorou muito aí a questão dos FPS. A temperatura baixou um pouco, né? Não mudou tanto assim, mas já agora está mais jogável. O que quer dizer que se você tiver mais tempo para configurar direitinho no Game Hub, provavelmente você vai achar uma resolução e uma configuração ideal para deixar o gameplay jogável sem cozinhar um ovo enquanto joga no seu aparelho. Gente, Elden Ring de 2022, e um inscrito que não teve pena de mim foi o Wendel Queiroz. Gente, esse jogo é muito pesado e ele precisa de muita memória RAM. Então, apesar dele executar e eu conseguir ainda criar meu personagem, eu tentei diversas configurações. Ele nunca consegui inicializar o jogo, nunca mesmo. Eu pesquisei muito para ver se encontrava alguma configuração que fizesse ele entrar dentro do jogo, mas não consegui encontrar. Mas encontrei relatos com consoles portáteis ou telefones com 12 GB de memória RAM já é o suficiente para ele executar o jogo. Então fica aí essa informação. Galera, estamos chegando no último jogo do nosso teste e a sugestão é novamente do BM Solto. É GTA V. Aí já voltamos uns bons anos no tempo. É um jogo extremamente popular que passou por diversas plataformas. PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, obviamente PC e Xbox. Só o Switch, o pessoal do Switch da Nintendo ficou de fora.
E ele é bem fácil de emular, você não vai ter muita preocupação com o Game Hub quanto a isso. E falando um pouquinho do Game Hub, gente, ele precisa que você tenha certos ou conhecimento ou muita paciência de ficar tentando diferentes configurações gráficas. A maioria dos jogos que estão rodando bem aqui, eu não tive que fazer nada, foi só iniciar o jogo e pronto. Mas alguns jogos você tem que ficar alterando para tentar ter uma melhor experiência. E se você alterar direitinho, a experiência vai ficar ainda melhor, os gráficos ainda melhor, diminuir a temperatura, aumentar o FPS, vai de você, né, tentar encontrar a solução para o seu tipo de jogo. Mas lembrando, pessoal, o Retroid Pocket G2 você pode fazer stream do seu PC ou do seu PS5, ou então, sei lá, via nuvem para o seu console. E assim você consegue jogar no high, na melhor qualidade possível, no seu console portátil pequenininho. Então fica aí a sugestão, se você não quiser emular direto do PC, que dá, a gente está mostrando aqui que dá, é uma questão de evolução, com o tempo vai ficar ainda melhor, mas se você não quiser, você consegue fazer stream e está resolvido. Galera, e vamos ficando por aqui. Como eu disse no começo do vídeo, quer ver novos testes ou tem alguma dúvida do Retroid Pocket G2 ou até algum outro portátil Android, deixa aqui no comentário. Eu quero agradecer também demais quem ficou aqui até o final. Se puder, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreve para dar aquela força e crescimento do canal. E até a próxima!